Paz, igreja, Deus abençoe a todos. Amém. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Saibam que vocês aqui são acolhidos e vocês estão no melhor lugar, na casa de Deus. Amém? E como foi o final de semana de vocês? Nossa, foi maravilhoso. Nossa filha se formou na teologia e alguns aqui também, aqui da igreja. E realmente estava muito lindo, muito... Deus estava lá. Como sempre, Deus está em todos os lugares, né? Amém? Irmãos, vamos abrir vossas Bíblias em Salmo 100, versículo de 2 a 4. Salmo 100, de 2 a 4. Amém? Sirvam ao Senhor com alegria, entrem em sua presença com alegres cânticos. Estejam cientes que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, e nós somos dele, seu povo, o rebanho de seu pasto. Entre por suas portas com ações de graças. Entre em seus pátios com louvor. Deem graças a Ele e bendigam seu nome. Amém? Irmãos, esse versículo nos convida a gente ter uma atitude com Deus. Uma atitude de alegria e gratidão. Nós temos que adorar a Deus a todo instante, porque nós temos que reconhecer que Deus Ele é soberano, Ele que fez tudo, todas as coisas. Então, irmãos, Ele é o nosso Criador e é Ele que nós temos que honrar. Amém? E nós temos que nos aproximar cada vez mais de Deus. Não é apenas vir ao culto nas quintas-feiras ou no domingo. Nós temos que estar com Ele em todos os momentos, todas as horas, todos os momentos. Quando a gente abre nossos olhos, primeiro é Ele, agradecer a Ele. Tudo que você olha ao seu redor, às vezes tu não percebe. A gente está no dia a dia, a gente está correndo no dia a dia. Tu vê um passarinho, tu vê uma planta, é Deus que fez. Então a gente tem que adorar tudo que Ele faz, porque tudo Ele fez para nós. E o mínimo que nós temos que ter é gratidão a Ele. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor, meu Deus, Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez, por estarmos aqui, os Teus filhos aqui, Senhor, na Tua casa. Estamos aqui, Senhor, para Te adorar, porque só Tu é o nosso Deus. Toda honra e toda glória a Ti, meu Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu fazes nas nossas vidas. Obrigado pelo final de semana que nós passamos abençoado. Obrigado, Senhor, pela semana que está por vir, Pai. Pelas bênçãos que estão por vir, Pai. Sabemos que Tu estás sempre conosco. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, amém? E cada vez mais diminuir.
Para você nessa noite, que serve muito para mim isso. Quando nós estamos nos momentos do louvor, a gente não precisa mais falar para vocês se colocarem de pé no momento do louvor, porque automaticamente a gente tem que entender que a gente está fazendo uma reverência a Ele. Quando nós estamos diante de um juízo, ou até quando a gente vai cantar um hino nacional, a gente se coloca de pé. Então, depois da abertura aqui do culto, automaticamente já se coloca de pé aí no seu lugar e vamos adorar o Senhor. A gente precisa sair um pouco do mecânico. A gente precisa entregar a nossa adoração de uma forma espontânea. Fechar os nossos olhos, entregar a nossa adoração, falar com o Senhor. A gente precisa fazer isso. Se soltar. A gente precisa se movimentar. Amém? Eu quero te convidar nesse momento, esse louvor toda a igreja conhece. Cante com a gente, cante para Ele. É para Ele. Ele está aqui presente nessa noite, Ele está vivo em nossa vida. Se o Senhor estivesse agora de carne e osso aqui diante de nós, como a gente estaria cantando para Ele? Como estaria sendo o nosso louvor, a nossa adoração? Eu duvido que estaria de pé. Todos nós estaríamos prostrados e de joelho, se derramando diante do nosso Senhor. O momento de louvor, o momento que nós estamos louvando, não é diferente disso. Tem que ser intenso, tem que ser entrega, tem que ser a nossa adoração verdadeira para Ele. Nós queremos ver curas, nós queremos ver milagres, e isso depende de como está o fogo em nós. Uma brasa pode pegar fogo numa igreja inteira, mas isso depende de nós. O movimentar dos louvores, o movimentar do Espírito Santo durante os louvores, depende de mim e de vocês, de cada um de nós. E é muito forte isso que eu vou dizer, mas é tão triste quando a gente sobe aqui, a igreja está toda assim desanimada. A gente tenta fazer de tudo, irmãos, cante, levante as tuas mãos. Nós temos que sair desse mecânico. Nós devemos voltar àquele momento. Eu lembro que quando me converti, eu ia na igreja e todo mundo levantava as mãos na hora do louvor. Era aquela coisa, aquela
resgatar isso novamente. Irmãos, vamos resgatar isso. Entregar no momento de louvor e adoração. A gente quebranta o nosso coração. A palavra, ela vem para nos transformar, mas se nós estivermos endurecidos, nada vai acontecer. O momento do louvor é o momento que a gente está entregando algo para o Senhor. Isso tem que subir. Esse louvor toda a igreja conhece. Cante com a gente. Cante com a gente. Não importa se você desafina, se você não desafina, se você acha a voz bonita ou não. Não importa. O que importa é o que você está declarando com a sua boca para o Senhor. Amém? Então alegre o seu coração. Comece a entregar a sua adoração a Ele, Senhor. O Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Tu és o nosso Rei, o nosso Salvador. E a Ti nós estamos entregando, Pai, a nossa adoração. Nós entregamos a nossa vida diante do Seu altar. E nós queremos, Senhor, que queime em nosso coração algo novo, algo diferente. Que faça de nós adoradores, entregues ao Senhor, Pai. A quebrante o nosso coração, Pai. Nós queremos ver milagres. Nós queremos ver curas. Nós queremos ver as coisas sobrenaturais do Senhor. Nós queremos avivar o nosso coração. Nós queremos ser diferentes, Pai. Que uma fagulha pegue fogo aqui nessa noite, Senhor. Não somente hoje, mas em todo o culto. Que a gente
Senhor? Amém. Com nossos dízimos, ofertas, amém? Amém. Então vamos abrir a palavra em 2ª Carta de Coríntios, capítulo 9, versículo 9 em diante. Amém? Segundo Coríntios, capítulo 9, versículo 9. Como diz a palavra, ele deu com generosidade ao pobre, sua justiça durará para sempre. Aquele que dá semente a quem planta e o pão como alimento, suprirá e multiplicará a sua semente e aumentará a colheita da justiça de vocês. Vocês serão enriquecidos de toda forma, para que possam ser generosos em tudo. E nosso intermédio, a generosidade de vocês, faça as pessoas agradecerem a Deus. Porque a participação nesse serviço sagrado não supre apenas necessidades do povo de Deus, mas também gera gratidão a Deus a ser demonstrada pelas pessoas. Amém? Amém. Irmãos, aqui Paulo usa a palavra da semeadura para ensinar os cristãos, né? Ensinar o povo de Corinto. E ele ali em cima, a palavra como todo mundo conhece, fala que Deus ama quem dá com alegria. E aqui embaixo, muitas pessoas não leem isso aqui. E é tão importante que toda vez que eu leio essa parte, eu tenho que ler o capítulo inteiro, o 9 inteiro. Porque assim a gente entende sobre prosperidade. Quando eu falo aqui, quando todos os irmãos vêm aqui para pregar sobre prosperidade, está aqui a resposta. Só é próspero quem é generoso. Só é próspero quem o Senhor dele é Deus, não o dinheiro. Quem o dinheiro é Deus, de quem o dinheiro é Deus, nunca vai ser próspero. Sempre vai ser uma pessoa amarga, sempre vai ser uma pessoa que segura o dinheiro, sempre vai sofrer, porque o Deus dele é o dinheiro. Como eu disse quinta-feira passada, o dinheiro não tem que estar no nosso coração, ele tem que estar no nosso bolso. Aqui o Senhor fala que ele dá a semente e dá o pão. A semente é para a gente fazer o que com a semente? Comer? Plantar. Se a gente comer a semente, como que nós vamos colher depois? Não é? Como que é semear? Então, nós plantamos, colhemos, não é assim? Plantamos e colhemos. Essa semeadura aqui, que Paulo está dizendo, ele diz sobre prosperidade. Se você dá para o irmão, ali em cima, ele deu com generosidade ao pobre e sua justiça durará para sempre. Então, toda vez que você vier aqui na igreja, ou em qualquer lugar, e fizer uma doação, tirar dinheiro, estou falando a palavra dinheiro, que dinheiro é bênção na nossa vida, dinheiro não é do diabo. Todo mundo fala, meu Deus, o dinheiro... Não, o dinheiro é bênção, o dinheiro tem que correr atrás de nós, irmãos. Toda vez que a gente vai falar sobre dízimo e oferta aqui em cima, é bênção para nós. Toda vez que nós dizimamos e ofertamos ali, é bênção nas nossas vidas. Isso não tem o que discutir. E essa palavra nos prova de que seremos abençoados financeiramente se nós formos generosos. Então, se nós estamos aqui, entregando nosso dízimo, nossa oferta, com certeza Deus, Ele fala aqui, que Ele vai suprir, multiplicar a nossa semente. Então, não tem por que se preocupar. Dízimo e oferta. O dízimo vai repreender o devorador. O devorador não pode entrar na nossa vida. E a oferta nos prospera. Amém? Então, esse momento de dízimos e ofertas não é só para a obra. É para nós. É para a hora da gente receber a nossa bênção. Toda vez que a gente deposita ali, Deus vai distribuir bênçãos na nossa vida. Não é só financeira, é em todas as áreas, irmãos. Em todas as áreas. Esse mês eu e o Edson, nós lutamos tanto contra o inimigo, contra o devorador, e nós vencemos em nome de Jesus. Amém? E depois nós vamos dar um testemunho. Né? Só esperar mais um pouquinho. Nós vamos dar um testemunho lindo para vocês. De que o devorador não brinca, tá? Ele está ali, está na espera de uma brecha. E ele vem com tudo. E toda vez que a gente vem aqui dar o nosso dízimo, a gente repreende ele. Ele está repreendido em nome de Jesus. Porque quando ele se levanta, você vai falar assim, ô, seu devorador, você pode sair agora em nome de Jesus, porque eu sou dizimista. E o Senhor falou que se eu for dizimista, Ele vai te repreender. Então está repreendido em nome de Jesus. E ele vai correr. Porque onde Jesus está, Ele corre. Amém? Então, irmãos, tenho certeza de que esse solo é fértil. Olha, de olhos fechados, plantou nesse solo do Senhor, é colheita na certa. Amém?
Vamos orar então? Peguem seus dízimos e ofertas e vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus nós estamos aqui, Pai amado. Te entregamos todas os nossos dízimos e ofertas, Pai querido. Entregamos nossas dificuldades financeiras também, Senhor. O Senhor sabe aonde está a nossa dificuldade, Deus. E nós te pedimos, Pai querido, que o Senhor toque, Senhor. Toque em todos os irmãos que estão precisando de alguma coisa, Senhor. De alguma bênção financeira agora, neste momento, Senhor. O Senhor conhece cada um de nós. O Senhor conhece aonde precisa das tuas mãos, Pai. Eu te peço, Senhor, derrame bênção sobre nossos irmãos dessa igreja, Pai, agora, em nome de Jesus, Pai. Abençoe cada um de nós, Pai querido. Abençoe, faça nosso coração ser generoso, Senhor. Vir aqui ofertar na tua obra, Senhor, para não chegarmos de mãos vazias diante de ti, Senhor. Obrigada, Deus, por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Quem tiver o dízimo de oferta, pode fazer aqui na arca. Nós temos o Pix no telão, nós temos os QR Codes nos envelopes, amém? Fique à vontade, irmãos, é a hora da nossa bênção agora. Glória a Deus. E agora vamos falar da nossa agenda, que eu sempre me banano, mas vamos lá. Agenda semanal. Na segunda-feira, às 20 horas, nós temos a programação da rádio. Na terça, às 19h30, nós temos nosso culto de oração, que está sendo um momento abençoado. Tudo que a gente pede aqui em oração, irmãos, Deus abençoa. Não é verdade? Quem vem aqui e pede, com certeza nós temos vários testemunhos para dar, né? Às 20h30 nós temos nosso culto de estudo, que está sendo Apocalipse, também está sendo uma maravilha, uma bênção. Na quinta, das 6 às 7, nós temos o grupo de oração, de intercessão da igreja. Na quinta, novamente, às 20 horas, nosso culto de comunhão, que também está sendo uma bênção, irmãos. No sábado, das 8 às 9, de novo, nossas orações aqui com o grupo de intercessão. Quem não puder vir, tem a caixinha ali para colocar os pedidos de oração, que também é válido, né? Eles oram também ali. No sábado, às 14h30, nós temos a aula de beach tênis na praia. E no domingo, nosso culto maravilhoso, nosso culto familiar. Amém? Glória a Deus. Mais um louvor para nós, né? Amém. Amém. Vamos cantar mais um louvor para o nosso Senhor, amém?
Paz do Senhor? Amém. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um culto nosso de adoração ao nosso Deus, na presença dEle. Eu tenho certeza que Ele tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Amém. Estamos chegando já perto do aniversário da igreja, né? Temos mais um fim de semana antes do aniversário, então já está em cima. Então reserve a data, né, para nós aí, para a gente estar junto, comemorando, celebrando o 8º aniversário da igreja, dias 11 e 12 de outubro, às 20 horas. Amém? Amém. Tema do nosso aniversário, Samuel, por favor. E sobre tudo isso, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Em outras versões vai dizer que é o elo da perfeição. O sentido é o mesmo. É importante que a gente se revista do amor de Deus. Então reserve essa data, seja junto conosco. No final de semana que vem, nosso culto de ceia. Então nós temos 2 cultos importantes agora em seguida, né? Culto de ceia domingo que vem, no outro final de semana aniversário da igreja. Parece que o tempo esse mês passou assim, voou, né? Começamos a divulgar faz pouco tempo ali o aniversário da igreja. Estamos em cima do aniversário aí, graças a Deus. Vamos para o 8º aniversário. Começamos lá há muito tempo atrás, na garagem, na varanda da casa do pastor Gil. Não era uma garagem, era uma varanda. E hoje estamos todos aqui reunidos, já comemorando 8 anos de aniversário. Alguns estão conosco desde o começo. Alguns deram uma voltinha, depois voltaram, que eram nas férias, depois retornaram, né? Mas o importante é que estamos todos aqui unidos em nome de Jesus. Abra comigo a palavra do Senhor essa noite, no profeta Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. Todos acharam? Amém. Ainda não, né? Procurando ainda. Pouco a gente abre esse livro, né? Jeremias capítulo 1, versículo 5, nos diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o conhecia. Antes de você nascer, eu o separei para mim. Eu o escolhi para ser profeta entre as nações. E eu disse: Senhor, nem sequer sei falar, sou apenas uma criança. No entanto, o Senhor me disse: não digas, sou apenas uma criança, pois você irá onde quer que eu envie e falará o que eu ordenar. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui nesta noite em louvor, em gratidão, Pai, por tudo aquilo que tens feito pelas nossas vidas, por tudo aquilo que nós cremos, confiamos, sabemos que tu ainda vais fazer. Abençoa a palavra dessa noite, abençoa as nossas vidas, cada lar aqui representado. Toma diante das tuas mãos, Pai, abrindo os corações, abrindo o entendimento, para que todos nós possamos sair daqui nessa noite alimentados pelo Teu Espírito Santo, que a gente tenha entrado de uma maneira, Pai, mas que a gente possa sair cada dia mais transformado diante de Ti. Que a gente venha para o culto como nós estamos, mas que a cada culto a gente esteja mais perfeito diante da Tua presença. Nos usa, nos capacita, nos toma como vasos diante das Tuas mãos e fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós lemos aqui que antes de nós sermos formados, Deus já nos conhecia. Então, o tema principal para nós essa noite é que Deus, aquilo que Deus colocou no teu coração, não é ilusão, é um propósito. Entenda que Deus não trabalha com coincidência, Ele trabalha com propósitos. E nós precisamos entender que há propósitos dele sobre as nossas vidas. Pastor, eu não acredito nisso. Então vamos lá. Quando Ele nos criou, Ele já nos fez mais do que vencedores, porque diz que Ele já nos conhecia antes de Ele nos formar. E se nós pararmos para analisar um pouquinho,
de mais de 350 milhões de espermatozoides, foi você que venceu. Foi você que atingiu o óvulo e foi você que Deus preparou para estar aqui hoje. Existiam milhões, mas Deus escolheu você. Não foi você que escolheu vencer naquela corrida, mas Deus já tinha um propósito antes mesmo de te formar no ventre da tua mãe. Isso seria apenas uma casualidade da ciência? Ou a palavra de Deus cumprido já nas nossas vidas? Como nós lemos, então, antes de ser formados, Deus nos separou e nos escolheu para nós vivermos a sua obra, a sua vontade. Entenda que a vitória dele sobre as nossas vidas já é desde que nós nos tornamos vida. Nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas você pode pensar muitas vezes: eu não sou nada, pastor, não sou capaz, não consigo fazer nada. Como disse o profeta Jeremias, não passa de uma criança. E aqui não estava dizendo que não passava de uma criança no tamanho, na idade, mas não passava de uma criança espiritual. E Deus para ele: ei, não diga mais que você não passa de uma criança, porque onde eu te enviar, tu vai. E vai fazer aquilo que eu quero que você faça. Então Jeremias entendeu que agora não era mais tempo dele se portar como criança, mas era tempo dele viver os planos, os propósitos e os projetos que Deus tinha sobre a vida dele. Quantos dessa noite desejam ter mais unção sobre a sua vida? Em Efésios 3:20 está escrito: aquele cujo poder operante em nós é capaz de fazer muito mais que qualquer coisa que pensamos ou imaginamos. O nosso Deus faz mais nas nossas vidas e através das nossas vidas do que nós muitas vezes acreditamos que Ele faz. Muitas vezes nós nos julgamos incapazes, nos julgamos fracos, não dignos de fazer as coisas para Ele, mas Ele nos torna capazes. Ele é quem pode fazer nas nossas vidas. E para quem não sabe, o que é unção? A unção é manifestar das habilidades de Deus sobre as nossas habilidades. Quando Deus manifesta as habilidades dele, o poder, a graça, a presença dele, sobre as habilidades que nós temos para ele usar, a unção vem. Aí ela vem, se manifesta e espalha por onde nós estamos. Então é fácil nós dizermos que nós queremos unção, mas para nós querermos a unção dele, nós precisamos estar com as nossas habilidades prontas. E Deus deu a cada um uma habilidade, e Ele vai usar as habilidades que nós temos, mas nós precisamos aperfeiçoar elas para que Ele possa se manifestar. Pastor, irmão, para quem quer esse tipo de coisa? É para todo aquele que acredita que Deus tem um plano, que te escolheu, que te formou antes mesmo de você nascer. Não pense que você é o mero acaso da humanidade. Deus te formou com um propósito. E você estar aqui hoje é um propósito de Deus. Senão você não estaria. Mas há um propósito nisso. Então, por exemplo, a unção só pode vir sobre o louvor se os levitas estiverem preparados. Se as habilidades deles estiverem prontas, ele pode derramar unção e manifestar sobre a igreja. Por isso precisa de ensaio. Por isso precisa se preparar, precisa orar, precisa se consagrar, para que as habilidades de Deus fluam sobre as habilidades de quem está sendo canal na terra. Eu não tive, já falei outras vezes aqui, eu não tive a honra e a graça de nascer num berço cristão.
mas pude proporcionar isso, eu, a pastora, para que Samuel hoje tivesse nascido num berço cristão. E ontem para nós foi uma honra formar mais um teólogo em casa. Hoje nós fazemos em casa, toda a nossa casa, nós três somos teólogos. Nós três nos formamos em teologia. Por quê? Porque nós estamos preparando as nossas habilidades para que Deus possa manifestar a habilidade dele sobre as nossas vidas e através das nossas vidas. Agora, se eu souber o que eu preciso fazer e simplesmente ficar de braços cruzados e não fazer nada, não preparar as habilidades que Deus colocou na minha vida, não tem como a unção e a manifestação dele vir através de mim. E nós precisamos entender que nós temos que imitar a Paulo. Paulo diz assim: ei, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então eu preciso entender que agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu tenho que deixar que Ele use a minha vida. Eu tenho que me preparar para ser usado por Ele. E precisamos entender também que quando Paulo dizia que o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer é o que eu mais faço. Talvez a vontade de muitos de nós hoje não fosse estar aqui, mas nós entendemos que nem sempre nós vamos fazer aquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus espera que a gente faça. Porque muitas vezes ele fica olhando se nós vamos fazer, e outras vezes ele está esperando. Não, eu vou ficar aqui olhando porque eu sei que meu filho ou minha filha vai fazer tal coisa. Será que nós estamos prontos, aptos para viver as ordenanças que Deus tem sobre as nossas vidas e fazer a vontade dele? Porque é muito fácil falar, como Paulo disse ali: o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero é o que eu mais faço. Para isso eu tenho que entender que agora, como eu falei antes, Cristo vive em mim, não mais eu. Então eu preciso entender que a vontade de Cristo sobre a minha vida tem que ser superior às minhas vontades. E as coisas de Deus, elas acontecem da maneira que Ele quer e precisa que aconteçam nas nossas vidas. Por que o pastor está falando isso? Porque nem sempre minha vida de pastora foi como é hoje. Talvez nem sempre a tua vida foi como hoje ela já está. Mas nós estamos vencendo dia a dia, crescendo na graça e no conhecimento, preparando as nossas habilidades terrenas para que as habilidades espirituais de Deus sejam manifestas através das nossas vidas. E nós temos muitas vezes a oportunidade de crescer mais nele e nós jogamos fora. Como assim, pastor? Eu aceitei Jesus em 1900 bolinha. Aí, Thiago? Vai ter. Eu era mais novo que Samuel, tinha 17 anos, vim morar aqui. Mas eu nunca fui estar na frente do altar e falando com as pessoas. Sempre fui mais fechado, sempre fui mais retraído, de poucas amizades, de pouco me preocupar com os outros. Ah, mas hoje o pastor não é assim. Não. Porque a pastora Solange me ajudou, né? E muito. Mas sabe por que a pastora Solange me ajudou e muito? Porque havia um plano de Deus. Porque se Ele não transformasse as nossas vidas, nós hoje não poderíamos estar cuidando de pessoas. Como é que nós estaríamos cuidando de pessoas se nós não permitíssemos que Deus aprimorasse as habilidades que Ele havia colocado em nós? E outras que não havia, como realmente muitas coisas não haviam na minha vida. Mas no momento que eu aceito o plano e o projeto de Deus, eu entendo que Ele tem um trabalhar sobre mim,
eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem. Então tudo o que a gente passa é aprendizado em Deus. E como é que Deus fez? Vamos lá? Eu tinha muita dificuldade em falar com pessoas. O que Deus fez? Me colocou onde? Dentro de uma escola de informática. Eu sempre fui muito fechado. Pastor, isso é uma dificuldade para mim também. Te prepara, aguenta aí. Porque Deus vai fazer na tua vida. Se Ele fez por mim, vai fazer por você. Só aceita. E eu fui parar na escola, fui oferecer trabalho de informática. Cheguei lá e disse: nunca pensou em dar aula de informática? Eu disse: nunca dei aula na minha vida. Né, Gelo? O beat tênis não foi assim também? Nunca dei aula na minha vida. Não quer fazer um teste? Eu disse: vamos. Eu não tinha didática, mas eu tinha conhecimento. Eu tinha minhas habilidades que poderiam ser usadas naquele lugar. E o que aconteceu? Meu primeiro aluno, pasme, hoje não sei nem se é vivo mais, coitado. Mas ele tinha, na época, 75 anos. Para dar aula de montagem e manutenção do computador. Às vezes não é difícil, Gabriel, pegar uma pessoa mais de idade para explicar alguma coisa na informática. Agora tu imagina ensinar montagem e manutenção do computador para uma pessoa de 75 anos. O que eu precisei fazer? Você entendeu o que ele sabia, qual era a necessidade dele, para poder ensinar para ele o quê? Primeiro, o que é e como funciona o computador. Aí então conversei um pouco com ele, dei a primeira aula para ele, já estava 6 meses cursando. Acabou a aula, ele foi na secretaria e disse: olha, não me troque mais de professor. Eu aprendi mais hoje do que em 6 meses que eu tive aula. Mas por quê? Porque eu deixei que as minhas habilidades fossem usadas para ajudar alguém. Eu não retraí o que Deus colocou na minha vida. E eu nunca fui de reter algo. Eu sempre procurei ensinar tudo o que eu sabia. Aí depois disso, tive mais alguns alunos VIP, como chama, que era aula para um só. Aí tive aula em dupla, né, Thiago? Alunos em dupla, depois em trios. E Deus foi trabalhando e eu fui começando a ter mais contato com pessoas, a me envolver mais. Né? Foi onde eu conheci o Thiago lá. Uma vez o Thiago disse para mim assim: foi se aparecer gracinha, você acredita uma coisa dessa? Logo o Thiago, que não é disso, né? Aí foi lá na loja, nós montamos as coisas na loja, todo bonitinho. Meu certificado de informática. Disse: cadê o teu, João? Eu disse: vira o teu, traz pra frente, que essa assinatura minha está lá atrás. Fui eu que ensinei. Mas isso é para distrair mesmo, né, Ari? Porque assim, o Thiago hoje está aqui, ele sabe que enquanto eu dei aula para ele e para outro rapaz, para outro Thiago, eu nunca retive nada. Eu sempre procurei passar tudo o que eu sabia. Porque a tendência, a minha vontade não é deixar ninguém dependente de mim, mas criar pessoas que fossem melhores do que eu, já naquele momento. Então eu pude entender que Deus já estava trabalhando naquela forma, porque mais na frente ele precisaria do quê? Que a gente agisse da mesma maneira. Hoje eu não me preocupo em repassar o conhecimento que Deus me deu. Eu vou repassar o melhor possível, porque eu espero que Deus forme obreiros, pessoas melhores e mais capazes do que eu, porque o reino e a obra não é minha, é dele. E quanto mais vocês estiverem preparados, menos trabalho nós vamos ter e mais vidas nós vamos alcançar. Então Deus faz tudo da maneira que Ele quer, da maneira que Ele precisa, mas nós precisamos aproveitar as oportunidades. Depois fui dar aula para as crianças. Meu Deus,
de 2 a 5 anos de idade, de informática. Ali tinha que conversar com outros professores, tinha que conversar com as crianças, com os pais dos alunos. Era Deus trabalhando para que hoje eu pudesse estar aqui. Ou vocês acham que Deus ia me pegar de qualquer jeito, jogar na frente do altar, na frente de um monte de gente? Eu ia matar um monte de gente porque eu não estava preparado. Só que muitas vezes nós não queremos passar pelo processo que Deus tem e queremos chegar lá onde Ele quer nos colocar, sem passar pelas etapas que são necessárias na nossa vida. Quantos aqui hoje que trabalham em frente ao computador sem mais ninguém, sozinho, não precisa falar com nada nem com ninguém? Só o Salomão. Agora, quantos aqui trabalham que têm relacionamento com pessoas? Então entenda que Deus permitiu trabalhar com pessoas porque tem um propósito na tua vida através disso. Ou você acha que a gente colocou lá à toa, por mera coincidência? Quantas vezes nós aproveitamos essas oportunidades para falar do Evangelho, para falar de Jesus? Pastor, eu não consigo ainda. Tá bom? Mas aproveite a oportunidade para se desenvolver, para ter desenvoltura na tua vida. Porque se você tem um ministério pastoral para pregar, para abrir culto, para fazer uma dízimo, falar de oferta, para evangelizar, você vai ter que mudar. Por quê? Porque você precisa aperfeiçoar as suas habilidades. Entenda que Deus trabalha com propósitos sobre a tua vida. Eu tinha uma dificuldade, mas permiti que Deus trabalhasse nisso. Será que você está pronto para entregar a tua dificuldade e deixar Deus trabalhar nela para que Ele possa moldar da maneira que Ele quer? Amém, anjo? Deixa Ele mudar a tua vida. Deixa Ele fazer o que Ele quer fazer. E deixa eu falar uma coisa para você. Não é da sua maneira. É da maneira dEle. Às vezes a gente pensa, não, para Deus me preparar para o altar, eu preciso fazer uma escola. Não, irmãos. A escola é Deus na tua vida. Então, nós precisamos entender que Deus age por propósitos. Há um propósito na tua vida? Sim. Então Deus vai trabalhar através disso. Entenda que Deus já colocou um dom sobre a tua vida. Eu descobri na informática um dom que eu não sabia que eu tinha. Que eu entendi e vivi o plano de Deus. E Deus vai agir assim na sua vida. É assim que Ele age. Às vezes você tem habilidades que você nem sabe que tem. Mas a hora que você deixa Deus usar, você, meu Deus do céu, não sabia que era dessa maneira. Mas é assim que Ele trabalha. E por onde nós passamos, eu e a pastora Solange, né, durante toda a nossa caminhada, nós nunca deixamos de procurar cumprir a vontade de Deus. Antes de se preocupar em agradar o pastor, em agradar o obreiro, a preocupação sempre foi agradar a Deus. Porque se eu agradar a Deus, quem me justifica é Ele. Agora, se eu estiver preocupado em agradar o homem não pode fazer nada contra a justiça de Deus. Aproveite todas as oportunidades que Deus te dá, mesmo que você não entenda o que Ele está fazendo. Nem sempre você vai entender na hora. Vai precisar passar tempo para você entender o propósito dele. Quantas vezes Deus está nos preparando, está nos capacitando e nós não estamos nos dando conta?
Quantas vezes Ele está esperando nós vivermos o propósito, ao invés de vivermos as desculpas? Moisés, quando foi chamado, o que ele disse para Deus? Eu não falo bem. Chama outro. Ele deu uma desculpa. Deus espera, eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu já comentei isso no outro ponto. Será que o poder de Deus não era suficiente para curar o problema de fala de Moisés? Será que ele não poderia ter sido curado naquele momento? Ele disse: Senhor, eu tenho um problema, mas por ti eu vou. Enquanto a gente ficar dando desculpa, a gente não dá resultado. Credo, pastor, me perdoe, irmão, mas é a pura verdade. Enquanto nós dermos desculpa para não fazer as coisas para Ele, nós não vamos ter resultado, e o resultado não é para mim. O resultado é para Ele, que nós estamos semeando para a eternidade. Esse é o nosso alvo. E essa é mais uma preocupação de eu passar tudo o que eu posso. Por quê, pastor? Porque o dia que eu chegar para prestar contas para Deus, só assim, ó. Eu falei tudo, eu expliquei tudo, eu ensinei tudo que colocou nas minhas mãos para fazer. Se alguém não fez, é responsabilidade dele. Quantas vezes nós até estamos aproveitando algumas oportunidades, mas não nos entregamos totalmente. Ficamos retraídos por medo de deixar Deus fluir na nossa vida como Ele deveria fluir. Se a unção de Deus é sobre as nossas habilidades, por que eu não aproveito para aperfeiçoar as minhas habilidades nele? Algumas habilidades elas nascem conosco, outras nós desenvolvemos durante todo o decorrer da nossa vida, conforme a nossa entrega. Deus não nos força a nada, mas Ele espera que a gente faça. Eu tenho certeza, né? Vamos usar, por exemplo, o Jean não entendia nada de beach tênis, né, Jean? Mas quanto que entende hoje? Mas por quê? Porque para viver o propósito que Deus colocou nas mãos dele, ele precisou aperfeiçoar as habilidades que Deus deu para ele. Você entende isso? Para Deus poder usar ele no propósito, ele teve que aperfeiçoar as habilidades que Deus estava dando para ele, para que através do projeto ele possa alcançar mais vidas ainda. Como eu falava com o Ângelo ontem lá na formatura, né, Ângelo? Eu pedi para o Ângelo assim: filma a formatura. Eu disse: pastor, mas como é que o senhor quer que faça? Eu disse: irmão, se eu deleguei nas tuas mãos, eu preciso do resultado. Como é que tu vai fazer para concluir? Não sei, mas está nas tuas mãos. Faça o melhor para Deus. Pronto. É assim que Deus faz. Deus pegou Noé, ele deu um projeto. E aí ele ficou esperando que Noé executasse o projeto. Ele não falou: arrasta a madeira dessa forma, corta a madeira dessa forma. Não, ele deu as medidas, se faça desse jeito. Como é que Noé ia fazer? Problema dele. E ele tinha que entregar o projeto pronto. Isso Deus faz conosco. Ele coloca os projetos nas nossas vidas e espera que a gente atinja a conclusão do projeto. Como é que nós vamos fazer? Vai depender do nosso empenho, da nossa entrega, da nossa dedicação e fazer o melhor para Ele. Para que o projeto seja entregue perfeito nas mãos dele. Se você vai ter que estudar mais, vai ter que orar mais, não sei. É
é você e Deus. Mas você precisa fazer alguma coisa para que Ele possa enviar as habilidades dele. A presença, o poder sobre a tua vida, para que você derrame para os demais. Amém. Eu sei que, assim como Deus, eu deleguei para o anjo, por quê? Porque eu sabia que ele tinha habilidade para fazer. Deus só delega nas tuas mãos aquilo que Ele sabe que você pode fazer. Se você não pudesse fazer, Ele não entregava nas suas mãos. Entenda isso. Se você não tivesse capacidade, não tivesse habilidade suficiente, se você não fosse capaz de fazer, Ele não confiava para você, Ele confiava para outro. E se Ele entregou nas suas mãos, é uma honra, porque Ele te vê muitas vezes mais capaz do que você mesmo se vê, do que você mesmo se enxerga. Então aproveite a honra que Deus te deu de fazer algo e faça o melhor possível para Ele. Deus faz as coisas para você de qualquer jeito? Não. Então como é que nós vamos querer fazer de qualquer jeito para Deus? Vamos fazer o nosso melhor. Nós temos a oportunidade de dar o melhor para Ele. E Ele espera isso de nós. Deus muitas vezes vai fazer com que não é, vai dar um projeto, vai cruzar os braços assim. Se Ele fizer, capacidade para fazer eu sei que Ele tem. Ferramenta suficiente eu sei que Ele tem. Habilidade eu sei que Ele tem. Agora vamos ver se Ele vai fazer. Me diga onde é que está escrito na Bíblia que Deus deu um prazo para Noé para fazer. Ele levou 120 anos. Mas aonde que Deus espelhou? Você tem 120 anos para fazer. Deus falou isso? Deus deu o projeto e esperou ele concluir o projeto. Quando ele concluiu o projeto de Deus veio sobre a vida dele. Você quer viver na plenitude de Deus? Conclua os projetos que Ele colocou nas tuas mãos. Amém. Quanto mais rápido você concluir, mais rápido Ele vai agir na tua vida. Eu sei que às vezes nós estamos feitos curso de obreiro e tudo, sei que às vezes tem muita gente que está agoniada para usar o altar. E também tem muita gente que não quer nem chegar perto do altar. Mesmo tendo chamado. Tem medo, tem receio. Ei, calma. Deus me pegou, Ele vai te pegar também. Aguenta aí. Amém. Vai chegar a tua hora. Não adianta fugir, não adianta correr. Nós lemos o estudo de Apocalipse, que nós éramos escravos do pecado. Mas quando nós nos voltamos para Cristo, nós agora deixamos de ser escravos do pecado, nos tornamos escravos do Senhor. Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa. O abençoadinho de Jesus acabou o livre-arbítrio para você. Ou você faz, ou você faz. Se você não fizer, até o diabo vai te dar umas lanhadas para te voltar para o caminho e fazer. Porque Deus quer que tu faça. Então, quanto mais tempo você demorar, pior para você. Não é para Deus. É para você. Ah, pastor, não sou capaz. É sim. Então tem uns que estão querendo o altar e a gente não deu espaço ainda. E tem outros que têm altar e não estão aproveitando a oportunidade que Deus está dando. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não vai ser cobrado de mim. Quem Deus manda nós darmos a oportunidade, nós estamos dando. Quem não souber aproveitar, não é porque nós travamos o ministério de ninguém. Nós nunca tivemos isso, de querer travar o ministério de ninguém. Pelo contrário, eu quero que o ministério evolua, cresça mais que o meu. Porque isso significa que Deus está na minha vida
para te abençoar, para te usar muito mais do que na minha ainda. E aos que não estão usando e que têm desejo de usar o altar desesperadamente, deixa eu te falar uma coisa. A nossa vida ministerial é igual um bolo. Por que igual um bolo, pastor? A gente pega, prepara o bolo bonitinho, pega a farinha de trigo, mistura tudo e faz o quê? Coloca no forno. Se eu tirar o bolo antes do tempo, ele está abatumado. Até vai poder comer. Quem gosta de bolo abatumado? Se não, pode botar fora. E se eu tirar ele depois do tempo, eu vou tirar ele queimado. Vai estragar o sabor. Vai estragar o que foi feito, os ingredientes que foram colocados, o tempo de preparo. Agora, se eu tirar no ponto certo, ele vai ser uma bênção. E muitas vezes, né, a gente coloca no forno, deixa, a gente espera aquele apitinho do... Sabe aquele forno que apita, não está pronto? Apitou. Vou tirar do forno. Eu vou pegar um palitinho e vou... Tirou. Está cru, fica mais um pouquinho. Está pronto, tira. O nosso termômetro, o nosso tempo é Deus. Às vezes Deus nos diz assim, ó, pega o fulano para começar a usar. Eu não posso simplesmente pegar e tirar. Nós vamos pegar o alfinetinho, o palitinho. Aí quando a gente coloca muitas vezes, não dá ainda. Aí faz o quê? Volta para o preparo. E se eu colocar o palitinho, às vezes vai acontecer. Vou colocar o palitinho, ele passar, aí eu tiro, dou oportunidade, só, senhor, está pronto? Esse realmente está pronto. Aí começa a fazer, eu não quero mais, não estou preparado, não me sinto capacitado. Não. Vamos pegar de novo, vamos botar no forno, volta para o preparo. Correndo o risco de quê? Passar do ponto. E se ele passar do ponto, muitas pessoas que ele poderia ter alimentado não foram alimentadas porque ele não se julgou capaz de fazer aquilo que Deus colocou nas mãos dele para ele fazer. Vai ser cobrado. E não é por nós, é por Deus. Porque nós estamos cuidando desse timing. Está pronto? Vamos espetar. O que é espetar, pastor? Colocar a prova. A gente coloca a prova e Deus não aprova. A gente coloca a prova e Deus aprova. Aí volta para o forno e vai ser cobrado porque não alimentou no tempo certo as pessoas que ele precisava ter alimentado. É muito triste, pastor, mas é uma realidade. E Deus vai cobrar de quem? Da pessoa, não nossa. Porque na hora que Deus disse, está pronto, nós tiramos do preparo e colocamos para ser usado. Pastor, eu não quero mais. Eu não me sinto mais capaz, eu não me sinto mais preparado. Dura coisa fizesse. Lembre-se que você nunca está dizendo não para mim ou para a pastora. Você está dizendo não para Deus. Aí às vezes nós dizemos não para Deus e quando nós vamos aos pés dele, nós queremos ouvir o sim dele. Como é que nós vamos ouvir o sim?
se nós damos o não. Nós vamos semear aquilo que nós plantamos. Agora, se eu disser sim para Deus, mesmo sendo contra a minha vontade, como disse Paulo, ei, aquilo que eu não quero fazer, o que eu mais faço. Nós estamos dizendo sim para Deus, dizendo não para nós mesmos. Sabe o que ele vai fazer? Senhor, sim, meu filho, já estou indo em teu socorro. Sim, meu filho, pode contar comigo, porque eu posso contar contigo. E a recíproca sempre vai ser verdadeira. Então, que a gente possa entender nessa noite que a gente não pode desperdiçar as oportunidades. Pastor, eu quero mais oportunidade. Irmão, todos aqui têm. Ai, pastor, claro que tem. Nós temos oração na terça. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não está tendo quase ninguém. Nós temos estudo na terça-feira. Está vendo bem pouquinha gente. Nós temos os cultos de quinta, que nós deixamos exclusivamente para os obreiros abrirem culto, fazerem dízimo e oferta, ministrarem a palavra. Tem muito obreiro que está correndo disso. A oportunidade está aí. É dada para todos. Eu espero que vocês aproveitem da melhor maneira possível. Porque Deus nos manda crescer na graça e no conhecimento. Então nós viemos para a oração buscar graça. E nós viemos para o estudo buscar conhecimento. E nós viemos nos cultos colocar isso tudo em prática. E os obreiros têm a oportunidade de usar as quintas-feiras. Usem da melhor maneira possível. Porque vai chegar um tempo, não vai demorar muito, que Deus vai começar a tirar os obreiros de quinta e passar para domingo junto com a gente. E vai ter mais espaço nas quintas. Para quem quiser. E para quem estiver pronto. Pastor, eu fiz curso, fiz isso aqui, não estou usando quase nada. Calma. Está no forno, está no preparo. Deus sabe o que Ele está fazendo. Amém. Muitas vezes, pelos meus olhos, pelos olhos da pastora, a gente já tiraria do forno. Mas se nós tirarmos vocês do forno no tempo errado, nós podemos acabar com a sua vida ministerial. Então calma, que Deus está no controle da tua vida sempre. Aproveite as oportunidades, entenda os tempos que você tem, entenda os locais por onde Deus tem te colocado, por onde Ele tem te feito passar. Busca entender o projeto de Deus sobre a tua vida e aperfeiçoar as tuas habilidades para que Ele possa te usar da maneira que Ele quer. Não é para você crescer, é para que Ele cresça na tua vida. Que Ele cresça e que eu diminua. Deixe Ele crescer na tua vida. Deixe Ele ser mais na tua vida. Deixe Ele te usar como canal de bênção aqui nessa terra. Aperfeiçoa as tuas habilidades para que Ele possa te usar. E não deixe ninguém te tirar da direção de Deus. Viva sempre por Ele e para Ele. Amém? Amém? Então que nessa noite você possa entender que há um chamado, há um propósito, há um ministério sobre a tua vida desde antes de você ser formado. E Deus já entregou nas tuas mãos para Ele poder fazer e está esperando que você faça a sua parte. Então faça a sua parte, que a dele com certeza Ele vai fazer. Amém? Vamos colocar em pé em nome de Jesus.
Vamos confiar a Deus as nossas vidas, os nossos ministérios, e entender que sempre os planos, os projetos e a vontade dele é melhor do que a nossa. Amém. Pastor, mas na minha vida eu não estou entendendo nada. Irmão, agradece e passa, porque é um aprendizado, é tempo de preparo sobre a tua vida. Deus está te preparando para aquilo que Ele quer e que Ele precisa te usar. Não rejeita isso, porque se você rejeitar, você vai ter que passar de novo e vai ficar cada vez mais difícil. Se Ele te colocar à prova, você não for aprovado, você volta, tem que passar tudo de novo, até que você consiga ser aprovado e esteja pronto nas mãos dele. Amém? Vamos louvar o Senhor então com mais um louvor antes de nós encerrarmos o nosso culto. Pedimos essa noite, Pai, Senhor, tocando cada vida aqui que está, cada ministério aqui representado, Pai querido. Toma diante das tuas mãos e coloca as tuas habilidades sobre as habilidades dos teus filhos, capacitando, enchendo a tua presença
do teu direcionamento, Pai, e dos teus propósitos sobre a vida deles. Abre, Pai, a mente de cada um, para que possa entender que teu agir é sempre melhor do que nós, que nós sejamos gratos a Ti por tudo aquilo que tens feito para as nossas vidas. Nós confiamos e entregamos as nossas vidas às Tuas mãos, a nossa semana, Pai. Que damos graças por esse mês que está se findando e confiamos em Ti para um novo mês que se aproxima diante da Tua presença. Nos faça crescer, Pai, na graça e no conhecimento, para sermos instrumentos da Tua unção sobre essa terra, para sermos vasos transbordantes da Tua presença, da maneira que Tu quer e não da maneira que nós achamos que deve ser. Abre, Pai, a nossa mente, abre o nosso entendimento, para entender os Teus propósitos e a Tua vontade sobre as nossas vidas. É o que nós pedimos essa noite, em nome de Jesus. Nos leve em paz, nos guarda, nos proteja, não só hoje, mas para todo sempre, Pai querido. Amém e amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, uma semana abençoada. Amém?